Enquanto isso, vamos chamar nosso time para analisar toda essa situação da PEC da transição com Priscila Asbeck, que está aqui com a gente. E direto de Brasília, ela voltou para a cidade dela, para o local dela, né? Basília Rodrigues e Alexandre Borges. Bom dia para vocês, viu? Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Jairo. Gente, seguimos então aqui. Vou começar com você, Pri, para a gente falar então do valor da PEC, né? Já tem até propostas alternativas de 70, 80 bi. E aí, quando a gente fala do valor que foi apresentado, né, naquela minuta inicial pelo vice-eleito Geraldo Alckmin, fala um valor de 175 bi, podendo chegar a 200. É muito difícil que isso seja aprovado, né? Pois é o que as discussões estão apontando. Bom dia, Marcela, Jairo, Alexandre, Basília, todos que nos acompanham. Então, só para a gente recapitular um pouco, na quinta-feira passada, o vice-presidente Geraldo Alckmin apresentou essa minuta, que seria um texto inicial, uma ideia inicial para a PEC da transição, com esse valor de 200 bilhões de reais, ante o esperado, que eram 175 bilhões. O que são esses 175 bilhões de reais? É o valor total do Auxílio Brasil, que deve se chamar agora Bolsa Família, voltar a se chamar Bolsa Família, mais uma gordurinha ali de cerca de 23 bilhões de reais que o governo petista queria transformar em investimentos. Esse número caiu muito mal, foi muito criticado, gerou muito ruído entre economistas, no mercado, porque era um número que mostrava que a trajetória da dívida pública poderia caminhar para uma direção muito ruim, isso poderia se reverter em inflação e prejudicar aquela própria população que o governo está tentando beneficiar, que é a população mais vulnerável. Pois bem, depois disso, vieram então essas outras propostas que chegaram recentemente de Tasso Gereissati e também de Alessandro Vieira, ambos do PSDB, mas não daquela oposição ferrenha ao governo. É por isso que economistas estão dizendo que, como eles fazem parte de uma frente ampla, esse número seria um número que está em discussão entre também integrantes do governo e, de fato, a gente conversou aqui até com o Jean Paul Prats e ele admitiu que, de fato, o valor pode ficar menor do que aqueles 200 bilhões de reais. Desde o começo já tinha uma discussão de que o governo colocaria um valor acima, como um balão de ensaio, para tentar colher um valor intermediário. Esse é um ponto. Segundo ponto, prazos. Então, quanto tempo que o auxílio, que o Bolsa Família fica fora do teto de gastos? Vai ser só 2023? Vai ser de forma permanente? Tudo indica que vai ser só 2023, porque o Congresso não vai querer dar esse pedido, digamos assim, de bandeja para o governo. Ele vai querer ter o poder de barganhar isso ano a ano. E um terceiro ponto, por fim, para encerrar aqui, é o que o Centrão vai pedir em troca dessa negociação. E aí tem alguns rumores aí que dizem que o Centrão está querendo já institucionalizar, oficializar o orçamento secreto, as emendas de relator, dentro do orçamento para dar o seu aval à PEC. E aí esse é um temor muito grande também entre os economistas no mercado. Então tem a questão do valor que está em aberto, tem a questão do prazo que o auxílio fica fora do teto de gastos e esse terceiro ponto que também assusta muito, que é o quanto que o Centrão vai aumentar o seu poder sobre o nosso orçamento. Lembrando que o Centrão já aumentou e muito o seu poder sobre o orçamento e hoje a gente diz, até alguns economistas renomados dizem que existe um sequestro do orçamento pelo Centrão. Alexandre Borges, misturando futebol com Copa do Mundo. Essa decisão do que a gente está vendo, essa possibilidade de 200 bi, tá mais para uma zebra, como a gente viu no jogo da Argentina com a Arábia Saudita, ou tá com mais cara de jabuti e a gente vai ter que derreter uma outra taxa de juros para pagar o rombo? E que zebra, né? Eu tava achando isso aqui tudo muito comportado. Ninguém pega no pé da Argentina, meu Deus, todo mundo assim. Então tá liberado, né? Podemos pegar no pé dos argentinos, né? A grande zebra, né? Que quebrou a banca de aposta de todo mundo, né? Quem entrou com dinheiro, quem apostou, quem que ia apostar na Arábia Saudita, né? Enfim. Bom, o que está acontecendo, e aí eu vou pegar teu gancho, realmente assim, na verdade tem um filme que está na cabeça de muita gente, que é o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, né? Que era um clássico da comédia pastelão lá de 1980, com Leslie Nielsen, enfim. Então, o que aconteceu foi, esse governo, Jair Bolsonaro, ele não esperava, ele não estava planejado para perder a eleição. Ele realmente acreditava, e aí a gente via ele falando, eu vou ganhar no primeiro turno com 60%, e ele arrumava uns institutos meio estranhos de pesquisa que davam uma vantagem para ele e tal, e a gente achava assim, isso é retórica, como o Eduardo Pazuello falava, isso é conversa para a internet. E a gente achava que ele mesmo, político experiente, 28 anos deputado, 4 anos presidente, ele não
em tese, acreditaria naquela história toda. Mas, aparentemente, ele um pouco acreditava, sim. Então, quando veio o resultado, ele tomou um susto e está meio catatônico até hoje, né? Tentando entender para que lado que vai, o que vai acontecer. Há uma série de conjecturas aí sendo discutidas, mas, de certa forma, ele se desinteressou por terminar o mandato, pelo menos é o que aparenta. Então, tanto que na COP, Lula chegou já como presidente, como se ele tivesse sido empossado, nem foi, mas já está meio que, de certa forma, exercendo a presidência. E aí, essas equipes de transição, que é uma coisa meio burocrática, ou foram mais burocráticas em outras transições, nessa elas estão tomando quase áreas de ministério. Porque como a coisa foi, de certa forma, deixada no vazio pelo governo que sai, o governo eleito está querendo, opa, peraí, nós não podemos parar de mexer os pratos, senão eles caem. E eles estão tomando pé da situação. O que a gente adiantou aqui já anteriormente, é que esse número de 200 bilhões realmente era um número lá para cima, para começar uma negociação, para todo mundo gritar, peraí. E aí, Alessandro Vieira, ontem até conversou com a gente aqui, veio com 70 bi, né? Bom, se eles vêm com 200, eu venho com 70. E aí teve a gritaria ao contrário, os petistas, não, 70 é pouco, peraí. Então é isso, é uma negociação. Um fala 200 de cá, o outro fala 70 daqui, e eles vão chegar em algum momento a um meio termo e vão fatiar esse abacaxi, como você falou, Jairo. É uma coisa que eles vão, aperta para um lado, puxa para o outro, mas vai ser alguma coisa aí, nem 200, nem 70, alguma coisa aí no meio do caminho. Pois é, Basília, mas assim, tem um tempo muito curto, né, para toda essa discussão. Você tinha até trazido a informação que pode ser que o texto final, definitivo, seja entregue ainda hoje. Bom, a gente vai aguardar se eles vão conseguir fazer toda essa negociação para, de fato, entregar esse texto, né? Mas, e ontem, né, como a gente mostrou aqui no live já, um trechinho da fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, já falando, olha, não vi texto, não teve reunião ainda entre Câmara e Senado, já mostrando aquela falta de boa vontade, né, com a situação aí em relação à aprovação e à tramitação da PEC. O que deve ser, hein? Olha, o maior problema para a aprovação da PEC não é a PEC, mas essa pauta extra, como bem colocou a Yasbeck, de enfiar ali emendas do orçamento secreto, as emendas de relator. O maior problema para a aprovação da PEC é o que o Congresso quer tirar do governo eleito. Então, nesse momento que a gente tem aí chegando dezembro, o tempo vai ficando cada vez mais curto de acordo com o relógio e o prazo que estão sendo adotados pelo chamado Centrão. Essa informação de que, olha, não conhecemos o texto, todo mundo já sabe o que tem na proposta de emenda à Constituição, essa minuta que mais parece mesmo a versão oficial da PEC do governo eleito. Tá lá. O problema é de interlocução, não tem aqui uma cara, uma pessoa para conversar com a gente. Uma equipe que é coordenada por Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, ex-governador de São Paulo, um dos políticos mais conhecidos, e a gente tem aí inúmeros líderes. Talvez o problema não seja líder de menos, mas líder de mais. Então, o que mais tem até aqui é um conhecimento geral sobre o que tem na PEC, o tamanho dessa proposta e quem são os interlocutores. Existem aí os times da articulação política e da articulação orçamentária, dia após dia, falando desse texto. O que está pegando? O que está pegando é que o Congresso quer enfiar os chamados jabutis, né? Esses adendos no texto, essa pauta extra, para que dentro do que precisa ser feito para o governo, também entre o que o Congresso quer que seja feito no que tange ao pagamento das emendas parlamentares. Dia após dia, o tempo vai passando, o prazo vai ficando curto e vai ficando mais difícil a vida desse governo eleito, antes mesmo de começar para aprovação dessa proposta, que é a principal, é a que vai balizar os 4 anos de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente está falando aí da retirada de gastos sociais, mas também de investimento, do chamado teto fiscal, mais recursos para o governo poder implementar a agenda dele, fazer essa transformação, essa transição de Bolsonaro para Lula. Em outras palavras, é o Centrão colocando o seu preço, mostrando o que precisa fazer, o que o governo precisa fazer para que os deputados aprovem o que o Planalto defende para aprovação.
Deixa eu só pegar rápido um gancho do que a Basília falou, porque o Centrão normalmente trabalha muito ali nos bastidores, longe do radar, mas não se enganem, o Centrão está pintado para a guerra para defender o orçamento secreto. Só lembrando, quando há um mês o STF começou a analisar a constitucionalidade do orçamento secreto, teve aquela reação intempestiva de Elmar Nascimento, que é o deputado baiano do União Brasil, que ele falou, se mexerem no nosso orçamento, a gente tira o deles. Ameaçando, chantageando o judiciário, dizendo, ó, não mexe com o meu não, que eu vou tirar o seu. Então, realmente, eles estão trabalhando em silêncio, como eles normalmente fazem, mas estão pintados para a guerra e estão dizendo, no orçamento secreto, ninguém mexe. E o Supremo Tribunal Federal já disse que irá avaliar o orçamento secreto novembro, dezembro. Então, a corrida deles contra o relógio não é para aprovar logo a PEC ou o orçamento, mas para conseguir enfiar esse jabuti do orçamento secreto na PEC e conseguir transformá-la em constitucional ou de liberação obrigatória pelo poder público antes que o STF venha e corte as asinhas. Aí vai tramitar rapidinho, né? Gente, obrigada. Daqui a pouquinho a gente fala mais.